Poucas pessoas estão aptas a entender o que seja o silêncio. Poucas pessoas estão aptas a entender o que seja a paz. Menores números ainda de pessoas estão aptas para entender quais as relações existentes entre essa natureza de silêncio e essa natureza de paz. Poucas afirmações são tão lapidares e preciosas como esta afirmação de Bhagavan quando diz: ame o silêncio e serás amado pela paz. Isso coloca o silêncio como um pré-requisito necessário para que se atinja a paz. Então, quando você quer buscar a paz, você deveria primeiro buscar o silêncio, entender o que é o silêncio e buscar. Porque quando nós vivenciamos a experiência do silêncio ou do vazio, aquilo que a tradição budista chama de sunyata, essa doce canção do sunyata, ou essa sonoridade inaudível do silêncio, quanto nós estamos mergulhados nessa frequência consciencial, nós encontramos a paz. E aqui devemos entender que paz não é aquilo que geralmente é entendido como uma ausência de conflitos. É aquele breve momento em que eu não estou conflitado, em que não sofro nenhuma preocupação. E aí eu digo que esse momento eu estou em paz, por uma ausência de conflito. Não é essa a natureza da paz que é aqui anunciada ou que é assegurada pelas tradições do Vedanta. Essa paz, ela independe das circunstâncias externas. Essa paz, ela se sustenta até mesmo diante dos conflitos, porque temos que concordar. Nós não podemos evitar os conflitos. Eles surgem, os desafios surgem, os momentos turbulentos acontecem. Mas essa paz, ela é inabalável mesmo perante os atritamentos possíveis que se façam ou aconteçam no plano da existência. Então, Bhagavan, ele diz claramente que se não houver esse silêncio, não haverá paz. E aí ele faz uma metáfora, né? Ele diz, enquanto a mente estiver correndo, raposa faminta atrás de uma lebre, não haverá silêncio. Então, aqui entram dois outros fatores que estão associados ao silêncio, que precisa ser atingido, por sua vez, podermos atingir a paz. Mas o silêncio, por sua vez, está condicionado à ausência de desejos nesta mente. Então, nós temos que entender também por que
a mente é desejosa e por que o desejo instalado na mente retira a condição de silêncio, né? Por que que a mente é como uma raposa? E por que que o desejo é como uma lebre? E estando a mente faminta, ávida por realizar desejos, ela está constantemente correndo atrás da lebre. E a lebre é ligeira, né? Algumas vezes ela alcança e pega a lebre, mas logo que ela consegue apreender uma lebre, outras lebres surgem no campo e a raposa se põe desesperada a correr. E são tantas lebres que ela já não sabe para que lado correr ou qual lebre ela pretende agarrar primeiro. E assim a pobre da raposa não tem sossego. Passa dias e noites correndo atrás de lebres. É uma metáfora muito preciosa. Se nós observarmos a natureza da nossa mente, ela está constantemente correndo atrás de desejos. Desejos que ela mesma cria, desejos que ela mesma produz através das percepções, através dos sentidos físicos, ou seja, aquilo que nós contemplamos com os nossos sentidos físicos, a mente deseja, sendo esse objeto de desejo material ou imaterial. Inclusive, a paz pode se tornar um objeto de desejo, que é uma criação mental, uma idealização, e nós também fazer dela uma lebre. Então, por que que a mente está sempre desejosa e por que as escrituras, os antigos rishis, né, toda a literatura vedântica, ela fala de refrear o desejo? Porque o desejo é aquilo que tira a estabilidade da mente. O desejo te projeta. O desejo faz você querer ser o que você não é, estar onde você não está e possuir aquilo que você não possui. Na ilusão de que, estando onde você não está, possuindo o que você não possui, você possa ser contemplado ou planificado, você possa estar satisfeito. Só que quanto mais desejos você alcança, mais você vê que existe um ponto de insatisfação que não desaparece. Qual seja, continuamos insatisfeitos. Nada nos satisfaz, por mais que nós conseguimos alcançar coisas, pessoas e objetos. Aí que entra o trabalho da sabedoria, porque o sábio percebe. Então, o problema não está nos objetos que são fonte dos desejos. O problema está na mente que deseja. Então, o que deve ser analisada é a mente que deseja. Por que que ela deseja tanto? Esse é o ponto. E aí vamos perceber que a mente deseja tanto porque o mental inferior, ele não consegue se autossatisfazer. Ele sempre está em busca de algo que tem um valor objetal para essa mente, que ele quer conquistar na esperança de uma realização, na esperança dessa satisfação e na esperança de uma certa felicidade. Por isso, a mente se torna tão ambiciosa, né? E quanto mais ambiciosa, mais instável a mente é, mais gera campos de ansiedade. Então, as pessoas ambiciosas, elas não têm como lograr a felicidade, por mais que possuam. Ainda que elas consigam possuir o mundo todo, ainda assim
estarão infelizes. É célebre a passagem de Alexandre o Grande, quando ele conquistou praticamente todo o mundo passível de ser conquistado, o seu grande império, e ele se sentiu absolutamente triste, vazio, depressivo, porque ele não tinha mais nada a conquistar, e tudo que ele havia conquistado não lhe trazia completude, ele não estava realizado, ele não estava satisfeito. Então, se nós formos bastantes sábios no sentido de, em vez de ficar trabalhando com os efeitos, buscar as causas, vamos perceber que a fonte de todo o problema está nessa mente, que não para de desejar, que o tempo todo está desejando, que está ambicionando. Mas que por mais que nós consigamos trazer a realização desses desejos, ainda assim essa mente não se faz serena, não se faz tranquila. Então, a lógica do Vedanta e dos grandes rishis é muito simples. Se você constata isso através da sabedoria, através do conhecimento, que é o Gnana Yoga, você simplesmente corta o vínculo com os desejos. Você simplesmente se coloca numa situação de não desejar, de não ambicionar, de simplesmente estar pleno, satisfeito e usufruindo daquilo que é, daquilo que possui, quando possui, no lugar que esteja. Então, quanto os desejos se vão, a mente, de certa forma, também desaparece. Olha que relação interessante. Na ausência de desejos, a própria mente não se sustenta. E quando essa mente inferior, essa mente racional, ela se abranda, ela repousa, automaticamente o silêncio aparece, o silêncio surge, porque o que nos tira o silêncio é justamente os ruídos da mente. E nesse estado de silêncio, quanto mais profundo ele se torna, quanto mais consistente, quanto mais duradouro esse estado de silêncio se torna, como diz Bhagavan, que esse estado de silêncio, ele já é a consciência. Então, estar em silêncio é estar na consciência. É transcender o estado mental. E nesse silêncio, nós não precisamos buscar a paz. Nós já somos a paz. Então, a paz não é um objeto ou algo a ser conquistado. É uma condição natural do nosso próprio ser. Enquanto nós quebramos todas essas ambições, todos esses desejos, mesmo pela paz, a paz ali já está. É igual aquela história que é contada quando alguém procura, se não nos falha a memória, Sri Ramana Maharshi, dizendo, eu quero a paz. E Sri Ramana Maharshi diz, você retire o eu, que é o ego. Né? Você retire o quero, que é o desejo, a ambição. O que fica? A paz. Então, a paz é. Então, a paz, ela é aquilo que somos. Pois que, de fato, é inegável. Todo barulho, ele é mental.
assim como todo grande silêncio é consciência. Esse grande silêncio é que tem que ser vivenciado. Quando nós vivenciarmos esse grande silêncio, nós entenderemos o que é a paz. Que não é um objeto, que não é simples ausência de conflitos, batalhas e guerras, sejam elas de que natureza for. E todo ser humano deseja a paz e a felicidade. Em vez de olhar para a paz e para a felicidade, olha para o desejo. E se esse desejo for removido, aquilo que nós havíamos buscado, ali já estará, porque sempre esteve. Porque a nossa verdadeira natureza, o nosso ser divino, a nossa consciência luz, o nosso Atman, ele é, por essência, paz e grande silêncio. Gratidão, Shiva Shambho.